Olá pessoal, aqui Tiago Grangeia e nessa aula do curso Asma sob controle a gente vai abordar uma das principais dúvidas que recebemos no consultório e também nas mídias sociais. E a dúvida é asma ou bronquite? No consultório, muitas pessoas que têm sintomas compatíveis com asma, já têm diagnóstico de asma, se referem sobre a doença de forma diferente. Metade das pessoas às vezes falam asma, metade das pessoas fala que tem bronquite. Mas qual que é o termo correto? É isso que a gente vai conversar juntos nessa aula. E sem querer confundir vocês, pessoal, os dois termos estão corretos. Eu posso falar asma ou posso falar bronquite. Mas vou falar para você até o final da aula a minha preferência, mas vou explicando para você ao longo dessa aula o porquê que eu tenho essa preferência específica. Quando a gente fala que bronquite, pessoal, é uma inflamação no brônquio. Bronquite é um termo muito geral que diz inflamação no brônquio. E nós temos diversas causas que podem causar uma bronquite. Então, diversas doenças, ao inflamar o brônquio, produzem uma bronquite. Por exemplo, cigarro. As pessoas que fumam, o cigarro, a fumaça do cigarro vai inflamar o seu brônquio. E isso pode produzir a chamada bronquite tabágica, dá muita tosse, com muito catarro nas pessoas que fumam. Infecções também podem inflamar o seu brônquio. Aquele vírus, bactéria que está ali no seu nariz, na garganta, pode descer, comprometer aquele série de tubos que ajudam a gente a respirar, traqueia, brônquios, bronquíolos e causar uma traqueobronquite, uma inflamação no sistema respiratório pela infecção. O brônquio inflama, causa uma bronquite pela infecção, que a gente chama de bronquite aguda. Portanto, a infecção também leva a uma bronquite. Além disso, a asma. A asma é a bronquite asmática. A gente já viu que por herança genética, as pessoas recebem uma herança de ter um brônquio mais inflamado. As pessoas com asma têm brônquios mais inflamados do que as pessoas que não têm asma. E isso muitas vezes tem de início uma herança genética que vai se somando ao que acontece na sua vida, a qualidade do ar que você respira, estilo de vida e uma série de fatores que podem fazer essa inflamação aumentar. Portanto, a asma é um tipo de bronquite. Então, essa é uma informação importante para a gente ter, né? A asma é um tipo de bronquite. Então, se a gente fala bronquite, para algumas pessoas está implícito o conceito de asma. Mas se eu falar asma, eu tenho certeza exatamente do que eu estou falando. Aquela doença que a gente já conhece, que é uma doença inflamatória, crônica, que tem origem genética e associação com o ambiente que a gente vive, né? Quando eu falo bronquite, eu posso estar falando de qualquer uma das doenças, por exemplo, cigarro, infecção, asma e uma série de outros fatores. Então eu tenho que tomar cuidado ao falar bronquite sobre qual doença que eu estou me referindo. E uma dificuldade adicional, pessoal, é que qualquer bronquite pode causar os mesmos sintomas. Então uma bronquite por cigarro, a bronquite pela infecção, pela asma, pode causar tosse, chiado, falta de ar, catarro, dor no peito, cansaço. Então qualquer tipo de bronquite pode causar os mesmos sintomas, o que pode trazer algumas complicações. Vamos tentar diferenciar as duas doenças que a gente chama mais comumente como bronquite, para tentar ver algumas diferenças delas, por exemplo. A gente tem a chamada bronquite aguda. Bronquite aguda é aquela que acontece com sintomas que passam ali 2 ou 3 semanas. A bronquite aguda ela é causada por infecções. Então tem uma infecção dentro do brônquio, né? E essa infecção causa uma bronquite aguda. Então, normalmente, no meio médico, vamos dizer assim, quando a gente fala bronquite, a gente quer dizer especificamente essa doença. Ou inflamação do brônquio causada por uma infecção. Ela dura 2 a 3 semanas e depois ela passa. Depois ela melhora, né? O organismo consegue eliminar o vírus, que aí 90% das vezes é viral, ou ocasionalmente bactéria, e o organismo fica bem depois de 2, 3 semanas. Mas a gente sabe que a bronquite asmática, a asma, ela fica por toda a vida. Ela é uma doença crônica. Ela precisa ter um cuidado muito grande. Então, por isso que a minha sugestão sempre é que a gente fale asma, né? Além disso, pessoal, por que é melhor falar bronquite asmática ou simplesmente asma? Se a gente falar bronquite, pode dar uma falsa ideia de que a doença some, desaparece, como já expliquei para vocês na bronquite aguda por infecção. Quando ela é por infecção, o organismo tirou o vírus, a inflamação melhora e você vai ficar bem. E a asma dura por toda a vida. É claro que não é errado quem tem asma falar que tem bronquite, porque ela tem uma inflamação no brônquio. Mas quando eu quiser falar sobre a doença que eu tenho, é melhor a gente falar bronquite asmática ou simplesmente asma. Por que isso é importante, pessoal? Porque a gente entende asma como uma doença crônica,
uma doença que a gente precisa cuidar sempre, que a gente precisa manter acompanhamento médico sempre, controlar sempre. A asma vai estar sempre ali preparada para te incomodar em diversos momentos da sua vida. E por isso você falar o termo asma ajuda você, ajuda o seu médico, ajuda a sua família a entender que são necessários cuidados para proteger a sua saúde respiratória a sua vida toda. Por isso, pessoal, que eu sugiro fortemente, embora os dois termos estarem corretos, porque a asma provoca uma bronquite, mas a gente falar asma. A gente entende especificamente que é uma doença que eu preciso manter acompanhamento e cuidados ao longo da minha vida inteira. E são esses cuidados que eu tenho certeza que a gente juntos vai conseguir construir ao longo desse curso. Então, pessoal, para que você possa acompanhar a sua asma sempre, tente falar sempre o nome asma ao invés de apenas, entre aspas, bronquite, sabendo que bronquite é uma característica da asma. A asma é um tipo de bronquite, né? E será que a asma precisa de acompanhamento sempre? Né? Será que você precisa ir no médico sempre com muita frequência? A asma não tem cura? Essa é uma outra dúvida que as pessoas muito têm dentro do consultório nas mídias sociais. Se a asma tem ou não cura. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você na próxima aula. Te espero lá. Vamos juntos.